Fala, família gloriosa! Vamos trazer mais informações sobre o Botafogo, que tem uma semana muito agitada, mas o Fogão honrou a camisa dentro de campo e tudo isso nós iremos falar. Fim de transferban, chuva de reforços nesse vídeo. Se inscreva, ative as notificações, deixe seu like. Começando esse vídeo trazendo um react do canal do TF, onde ele traz mais informações sobre o grupo. Vamos acompanhar. Hoje é sexta, 30 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O giro de notícias hoje vai ser um pouco diferente, eu sempre faço a escalada, depois venho com as informações, mas o dia de ontem foi tão agitado, mas graças a Deus termina de uma maneira excelente, né, com os 4-0 em cima da equipe do Cruzeiro. O campo ajudando o Botafogo novamente, né? Se a gente fora de campo com várias situações do Textor, dentro de campo os comandados Martim Anselmi fizeram ali uma partida excelente no estádio Newton Santos. O Botafogo ganhou e ganhou bem da equipe do Cruzeiro, um belíssimo segundo tempo. Primeiro tempo que não foi tão bom, mas o segundo tempo foi espetacular do Botafogo, e essa vitória ela foi fundamental para que a gente tivesse pelo menos paz dentro das quatro linhas. Fora das quatro linhas, John Textor segue fazendo promessas e vamos falar sobre elas. Mas dois dos destaques do Botafogo, eles estão envolvidos, né, nessas questões do John Textor, que ontem, durante a tarde, muitas informações dando conta de que ele estava para negociá-los com a equipe do Nottingham Forest, tanto o Álvaro Montoro e também o jogador Danilo. Textor concedeu uma entrevista à Botafogo TV. Nessa entrevista, para quem ouviu, né, tá na página da Botafogo TV, o empresário norte-americano disse sobre esses jogadores de que eles não sairiam nessa janela de transferências. Porém, assistindo as falas do John Textor, você tem ali alguns pontos que são um pouco complexos, né, para se dizer o mínimo. Ele não nega que eles podem sair, que eles vão ser vendidos, que eles pudessem ser vendidos, né? Ainda mais que ele falou que a janela está para fechar e tal. Ele diz isso na entrevista. Mas ele fala, eles podem ficar por empréstimo. O Palmeiras vendeu o Hendrick e o Estevão, eles ficaram durante mais um tempo aqui. Será que ele pensa em fazer isso com Montoro e também com Danilo? E ele disse, né, que ele vai pagar o transferban do próprio bolso dele, mas uma promessa que o John Textor fez. Explicou nessa entrevista lá junto à Botafogo TV quais seriam seus investidores, quais seriam as pessoas que iriam trabalhar juntos a ele nessa nova tentativa, falou das questões. Vejam lá a entrevista na Botafogo TV, que ela tem vários detalhes. Mas ontem ele foi vaiado pela torcida, foi xingado pela torcida, ficou isolado no seu camarote, inclusive postei essa foto ontem no meu perfil no Instagram, do isolamento do John Textor. Ontem surgiu a informação de que ele demitiu o Tairo Arruda, porque o Tairo ele não quer assinar todas as questões, né, sobre esses empréstimos. E pouco tempo depois, Textor, vendo o que estava acontecendo, o que ele fez foi no seu Instagram e postou uma foto dele ao lado do Tairo Arruda, dizendo o seguinte, né, é meu irmãozinho, eu amo. Ele não vai a lugar nenhum, né, mostrando uma foto com o Tairo e com o Alessandro Brito após tudo o que aconteceu. A situação é bem complexa do que está acontecendo, né, as coisas que nós estamos vendo nos bastidores. Sendo bem sincero, a entrevista do Textor para Botafogo TV, ela é tão complexa quanto a entrevista que ele concedeu para o Arena no último sábado. Como você vai confiar no Textor? Como que você vai acreditar nas coisas que o Textor fala? É difícil de acreditar, é difícil de confiar, é difícil de saber se ele está falando a verdade ou não. Ainda mais ontem, depois do jogo, ele sai falando que a situação do transferban está resolvida. Será que está resolvida? De que maneira que está resolvida? E ele segue falando em sair das jogadores têm que sair, jogadores vão sair, vão voltar. Ele segue com isso, né, dessa volúpia dele de vender jogadores a todo momento e por qualquer coisa. Eu, sinceramente, eu não consigo confiar, torço, que o Textor indo bem é bom pro Botafogo. Eu torço, mas como que confia? Aí que é o X da questão. Como que você hoje consegue acreditar naquilo que o John Textor fala? É difícil, meus amigos. É muito difícil, é muito complicado você acreditar nas falas do John Textor. É muito difícil você ver o Textor falando essas coisas e você ter na sua cabeça, caraca, ele realmente vai cumprir tudo isso que ele está falando. A situação do Tairo Arruda, o Tairo Arruda tem que ser aplaudido. Apesar de estar sumido, dele não concordar com as coisas que o John Textor está fazendo e tentar blindar o Botafogo, perfeito, perfeito. Então o dia de hoje promete mais histórias sendo contadas. Ele promete mais narrativas do John Textor
acontecendo. Essa questão do Danilo e do Montoro é inacreditável pelos valores que foram colocados. Você não pode negociar dois jogadores que são diferenciados pelos valores que ele colocou. As negociações, elas eram de valores ali bem baixos, né? Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo ele iria vender o Danilo por 19 milhões de euros, enquanto o Montoro sairia por 14 milhões de euros. Porém, o Botafogo ele tem um saldo devedor ainda ao Nottingham Forest da compra, né, de 20 milhões de euros em relação à compra do Danilo. O saldo efetivo dessa negociação seria de 13 milhões de euros. Então, Botafogo... É isso aí, família. Você acompanha o react do canal do TF, ele falando da bomba que explodiu ontem. O John Textor, segundo informações vazadas aí por alguns portais, inclusive o GR notificou, o John Textor estava com planejamento de vender Danilo e Álvaro Montoro, as duas principais contratações do Botafogo nas últimas temporadas, jogadores que têm rendido muito e muito. Inclusive Danilo marcou, Montoro foi crucial na vitória por 4-0 sobre o Cruzeiro e John Textor estava negociando aí esses jogadores. Graças a Deus aí o associativo do Glorioso conseguiu barrar a venda de ativos e os dois jogadores vão ficar no Botafogo, né? Pelo menos por enquanto, até esse transfer ban aí, até essa liminar aí que proíbe o John Textor de vender os ativos permaneça. Isso porque, caso isso caia, o John Textor sim pode vender esses ativos. Promessas e mais promessas. John Textor novamente veio a prometer. A informação que nós temos é que o John Textor falou que a grana do transfer ban sairia do bolso dele. Lembrando que é multibilionário, a fortuna de John Textor está na casa aí dos 3 bilhões de dólares, é muita grana, e ele disse que vai tirar do próprio bolso, se assim for o caso, para a derrubada do transfer ban e a chegada de reforços. E negou veementemente que iria negociar Álvaro Montoro. A informação que foi dita pelo portal GR é o seguinte: antes da justiça vetar vendas do Botafogo, Textor negociava a ida de Danilo para o Nottingham Forest. Segundo informações, os dois jogadores titulares já estariam em negociações avançadas. A informação diz que John Textor estava negociando a transferência para o Nottingham Forest de dois atletas importantes do elenco, como Danilo e Álvaro Montoro. O empresário avançou nas conversas com o dono do Nottingham Forest, o Evangelo Marinax, e pretendia concluir a venda até o fim da semana. Olha só que absurdo. No entanto, a saída dos jogadores enfrentava a resistência de outros dirigentes do Glorioso. Com a decisão judicial dessa quinta-feira, a negociação está interrompida. O Forest só pode contratar atletas até a próxima segunda-feira, quando fecha a janela de transferência na Inglaterra. Após a publicação dessa reportagem, o americano disse que apenas recebeu uma proposta pelos dois atletas e afirmou que não pretenderia vendê-lo. Aí fica a questão, ele deu até entrevista aí para o Botafogo. As negociações estavam girando na casa de 19 milhões de euros pelo Danilo e 14 milhões de reais para o Montoro. No entanto, o Botafogo tem uma dívida de 20 milhões de euros com o Nottingham Forest, ou seja, o Botafogo só iria sair com 13 milhões de euros e com certeza o Botafogo não iria conseguir contratar outros jogadores por essas cifras. Então, informação de última hora aí, torcida. O John Textor prometeu derrubar o transfer ban do próprio bolso e informações de última hora. Informação de última hora é que esse transfer ban poderia ser derrubado até o final aí da próxima semana, mais promessas, e o John Textor já estaria preparando o carro de reforços para a chegada no Botafogo. Muita gente saiu, o Botafogo aí precisa de reforços e nomes importantes aí estão sendo analisados aí pelo John Textor para reforçar. Nomes aí como Luiz Henrique, que recentemente foi ventilado aí, Lautaro Martinez, entre outros, o próprio Medina, que está no Estudiantes da Argentina, e o próprio Rafael Veiga, que está de saída para o América de México, mas a negociação não foram concluída e o John Textor observa esses reforços. Tá bom, torcida? Deixe seu comentário, inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo relacionado ao Glorioso.